Meu nome é Alexandre Fernandes, sou mestre em engenharia e estou aqui para falar sobre a nossa coluna de tecnologia e sustentabilidade. O assunto que nós separamos hoje é sobre algo bem importante, que são sistemas evaporativos. Sistemas evaporativos são sistemas que usam a característica da temperatura de bulbo úmido para poder ter uma redução de temperatura nos recintos. Então, no ar existe a temperatura de bulbo seco, que é a temperatura de um termômetro normal, fora da irradiação solar. E existe a temperatura de bulbo úmido, que é um termômetro normal, só que com o bulbo envolto de uma compressa de gase úmida. Então, por exemplo, quando que a umidade relativa é de 100%? Quando o bulbo úmido e o bulbo seco marcam a mesma temperatura. Quando o bulbo úmido e o bulbo seco marcam a temperatura, é quando está chovendo. Então, daí a umidade relativa é próxima de 100%. Então, o que acontece é que toda cidade tem uma característica de bulbo úmido. Então, por exemplo, Brasília, que é extremamente seco, o bulbo úmido normal deles é 20 graus Celsius. Enquanto o bulbo úmido aqui em Curitiba, normal, segundo a BNT, NBR 16401, é 23,2 graus Celsius. Ou seja, quando lá fora está 32, 33 graus, nós temos uma temperatura aqui natural de 23 graus Celsius num termômetro com uma compressa de gase úmida. Então, o sistema evaporativo, como vocês estão vendo esse painel aqui, esse aqui é um painel da Munters, fabricado em Curitiba, ele faz com que a água que circule nesse painel se estabeleça na temperatura de bulbo úmido. Então, o ar quente e seco, quando passa pelo painel úmido e frio, ele reduz a temperatura, sem fluido refrigerante, sem gás, sem compressor, sem tubo de cobre, sem nada disso. Esse sistema é usado nas estações tubo da linha Verde Sul. Na linha Verde Sul, a gente teve um case, um dia que estava 32 graus Celsius lá fora e 24 lá dentro. Ou seja, o sistema evaporativo é um sistema de redução de temperatura, ele não é ar-condicionado, porque ele não... o termômetro dele é a natureza, mas ele consegue abaixar muito a temperatura. Lá nos Estados Unidos, a maioria dos galinheiros, das granjas, tem sistema evaporativo, porque os animais ficam muito mais contentes e produzem muito melhor ovos, leite, quando estão bem ambientados, quando estão com uma temperatura amena, confortáveis, né? E o ser humano também gosta de uma temperatura confortável. Então, para ambientes abertos, grandes ambientes, essa aqui é uma solução. Aqueles climatizadores que você encontra nas lojas, né? Nessas lojas de eletrodoméstico, nada mais são do que sistemas evaporativos. Esses climatizadores são sistemas evaporativos, só que eles só funcionam se você pegar o ar externo. Se você pegar o ar interno, você só aumenta a umidade do recinto e, ao invés de gerar conforto, gera desconforto. Então, na tua casa, se você comprar um climatizador, lembre que você tem que estar com a janela aberta. Você tem que ter circulação de ar para que que ele baixe essa temperatura. Senão, ele só vai aumentando a umidade, ao invés de ficar confortável, fica desconfortável. Mas o sistema evaporativo é uma coisa que está muito na moda na área de sustentabilidade e eu amo o sistema evaporativo desde que seja bem projetado e desde que se saiba exatamente o que precisa ser feito. Só resumindo, sistema evaporativo leva a temperatura de bulbo seco para a temperatura de bulbo úmido, dando um conforto ao ambiente de uma maneira bem pouco custosa. Só que ele não é ar-condicionado. Você não põe a temperatura que você quiser nele, até porque o termômetro dele é a natureza.